Eu dou a palavra à professora, eu preciso de professora Maria da Graça, querida amiga de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Maria Luísa Carneiro por essa organização tão completa. As coisas estão assim, funcionando muito bem. Estou seguindo junto com a professora Maria Luísa. E assim, o carinho que sempre que eu venho a São Paulo, eu recebo, né? Quer dizer, mesmo se for por breve tempo, quer dizer, eu vou ficar, eu acho que 48 horas no máximo aqui. Mas para mim é muita alegria estar aqui, compartilhar dessas pesquisas, porque o que eu acho muito importante desse colóquio, né, que é o 6º colóquio, né, é porque nesse colóquio a gente discute questões de pesquisa, não é um congresso grande. Então, realmente, a gente sai com reflexões daqui. Eu acho assim que a função de investigação e de construção do saber, de construção da ciência, né? Eu me lembro do livro do Bourdieu, Os Usos da Ciência. Eu acho assim que essa construção é feita aqui nesse colóquio. Esse colóquio que eu venho participando já, eu só não participei de 2, estou participando, esse é o 4º, e sempre eu saio muito satisfeita com o que eu ouço aqui hoje de manhã, sair para refletir sobre a palestra do professor de Bernardo. Bem, a minha colocação de hoje das pesquisas, elas se voltam para os discursos sobre a mulher em Pernambuco, e que, na verdade, o escopo que eu pesquisei é desde 1926. Então, eu peguei 1926 a 1900, em uma documentação a 1947. Em outra documentação, foi a revista Maria, até 1940. Né? E, então, eu vou falar um pouco hoje aqui sobre o discurso sobre a mulher a partir dos intelectuais da Igreja Católica, que, na verdade, o discurso da Igreja Católica, ele representa os discursos intelectuais que estão na Igreja Católica, né? E o discurso policial, ou seja, o que é que esse discurso dos fóruns da DOPS mostra, quais são as marcas desse discurso. Todo o tempo eu estou trabalhando em cima da análise do discurso, nos moldes da análise francesa, privilegiando os sentidos do discurso, não é? Quais são as significações, quais são as ressignificações desse discurso, né? E numa linha assim da comunicação, seria um pouco numa linha de Canclini Barbeiro, procurando ver as mediações que passam nesse discurso. Então, quais são também as mediações culturais que passam no discurso da igreja e no discurso dos intelectuais e no discurso da DOPS. Em relação ao discurso dos intelectuais da igreja, eu trabalhei com a revista Maria e com o jornal A Gazeta, que era um jornal de uma paróquia de elite de Recife, né, capital de Pernambuco. E a outra, esse é o discurso religioso, né? E no discurso laico, eu peguei o boletim de higiene mental. Esse boletim de higiene mental, ele é um material riquíssimo, ele começa a ser publicado em 1933, vai até 1947. E assim, é muito interessante nesse boletim perceber no discurso o interdiscurso nazista, né? Então, o interdiscurso da eugenia. Esse boletim, ele é extremamente rico, ele está na Faculdade de Direito de Recife, e eu tive a oportunidade de pesquisá-lo em todos os seus números, até 1947. Então, essas três fontes, a revista Maria, o jornal A Gazeta e o boletim de higiene mental, me dá uma noção. O boletim do discurso laico e as outras duas, os outros periódicos do discurso religioso. Todavia, os intelectuais que perpassam, porque quem que escreve o boletim de higiene mental são advogados e médicos, grandes médicos. Hoje é comum, às vezes, eu ir a um médico e lá está a foto do pai dele. Então, esse discurso não trazia o mesmo discurso de Hitler, o mesmo discurso nazista. Ele vinha metamorfoseado, não é? A brasileira,
onde a religião católica não era mais religião oficial do Estado, mas se comportava como tal, não é? É tanto que em 1931, quando é inaugurado o Cristo Redentor, Dom Lênin se volta para Getúlio e diz: se o Estado não reconhecer a igreja não reconhece o Estado. Quer dizer, o discurso dele é um discurso muito claro, não existe um não dito, só existe o dito. E não existe nem o silenciado, não é? Porque em nada do discurso, o silenciado é aquilo que não é dito, mas está pleno. Né? Então, na verdade, a igreja, ela usa nos seus jornais, nas suas fontes de expressão pública, de construção de opinião, os intelectuais que são católicos. A grande parte dos intelectuais pernambucanos, na década de 20, de 30, mais na metade da década de 20, a partir de 25, 30, 40, são católicos, como se chama lá, Papa Hóstia, ou seja, católicos que vão comungar todos os dias na igreja, né? E que se chamava então assim. Bom, então o que é que eu procurei ver? Eu procurei ver como é que a mulher é representada nesse discurso. Então, esse discurso sobre a mulher é um discurso, antes de tudo, um discurso da ordem, né? Então, essa mulher, antes de tudo, ela tem que ser uma mulher que vai fomentar a ordem. Por quê? Porque vai criar os filhos, ela vai ser do lar, né? Tem um trabalho que não tem nada a ver com esse período, mas é um trabalho de 1877, um livro que eu escrevi sobre imagens de charge em Pernambuco. E é interessante porque uma moça, ela consegue passar na Faculdade de Medicina de Pernambuco e não querem que ela faça o curso. E dizia exatamente, trazendo o interdiscurso europeu, o pensamento, por exemplo, de Le Bon, que Le Bon dizia, não é, que as mulheres elas eram inferiores aos homens, e salvo alguns cérebros franceses e mulheres francesas, elas eram tendenciosas ao histerismo quando tinham muita ocupação. Então, esse discurso que permeia a mulher como sendo do lar, do recôndito do lar, ele vai vigorar a partir de... Bom, não a partir, mas quando eu estou pesquisando, não é? Na Revista Maria, 26, 27, 28, 29, 30, até que há uma mudança em 32. Em 31 é criada a Liga de Educadoras Católicas, que eram mulheres, assim, logo após a entrada do Getúlio ao poder, eram mulheres para preservar a escola católica. Por quê? Porque nesse período havia uma influência muito grande do pensamento de Dewey, professor de Colômbia, né, do Patrick, sobre a escola nova. Então, uma escola de boa educação, uma escola mais para o povo. Então, diante dessas teorias que eram chamadas marxistas, e eram chamadas bolchevistas, etc., e da desordem, ainda convive a escola nova, né, porque a escola nova, quando foi estabelecida em 1932 ainda, ela vai conviver em Pernambuco até 37. Em janeiro de 37, todos os professores voltados à ideia da escola nova são aposentados, sumariamente aposentados, né, tidos como comunistas. Bom, então o que acontece é que esse discurso sobre a mulher, que vai, como eu estava dizendo, até 31, em 32, ele tem uma mudança radical, é muito interessante. E foi isso que me levou a pesquisar mais sobre por que a mudança desse discurso. É que a partir daí, porque vai haver a Constituinte. Então era importante que se levasse deputados católicos para a Constituinte. E é quando cria também a lei eleitoral católica. Então a gente tem a Cruzada de Educadoras Católicas, mas é necessário que a mulher vote, é necessário que a mulher possa votar naqueles deputados, naqueles constituintes orientados pela Igreja Católica, né? E aí é uma produção de discurso intensiva, é um ano inteiro de produção. E o que é muito, assim, crucial, os enunciados, porque vários enunciados dizem assim, votar e voltar. Votar e voltar. Você vai para o corpo do texto, realmente, para a produção mesmo do discurso, aí diz voltar para o recôndito do lar. Recôndito do lar. Lá onde ela deve ficar. Algumas mulheres vão reagir, não querem votar. Então aí o discurso assume a característica da mulher como sendo a salvadora. Então a gente pode lembrar a questão do mito do
salvador de Jihad, é quando é colocado sempre que a mulher teria, naquele momento, o poder de salvar o Brasil do comunismo. E se ela não fosse votar, e votar naqueles deputados indicados pela igreja, ela estaria como Judas Iscariote. Então, assim, é um discurso pleno de culpa para com a mulher, ao mesmo tempo elegendo-a como uma função salvista, e ao mesmo tempo é um discurso que trabalha todo o tempo com a ordem e a desordem. Então, a mulher é ordeira no lar, agora ela deve sair por breve momento, e depois ela deve, então, voltar. Quando você chega no discurso, por exemplo, em 1937, por vários meses, cerca de uns 4 meses, há uma enquete, como chamavam, né? A pesquisa chamava enquete no jornal, todo dia procurando saber nas ruas quem tinha que guardar o dinheiro, era o homem ou a mulher? Quem deveria guardar o dinheiro da família, né? E é claro que sempre era o homem que deveria guardar. E todas os que estão aqui sabem que eu trabalho com imagem, todas as imagens que eu vejo no jornal de propaganda, sempre o espaço da mulher, como Bruno Laubassi diz, que os imaginários sociais, eles constroem os lugares sociais, não é? Quer dizer, cada um tem o seu lugar na sociedade. E é muito marcante o lugar da mulher. Claro que isso não é de Recife, isso é uma questão nacional, não está vinculada a Recife, né? É uma questão nacional, mas que eu estou analisando nesse momento Recife. Bom, e a partir então de 35, eu fui ver os prontuários na DOPS, né? Bom, vocês sabem que prontuários individuais a gente só consegue com autorização. Então, realmente, eu só consegui até agora autorização para um prontuário, que é uma pessoa que a gente está se debruçando sobre a vida dela, eu já tenho escrito sobre ela, que é a Dalgisa Cavalcante, que a mim me toca muito porque é a primeira deputada pelo estado de Pernambuco, mulher, não é? Uma mulher muito simples, uma mulher do povo. Acredito que ela não deve ter, era uma mulher alfabetizada, mas não passou da alfabetização. Me parece que no início da vida dela, ela era costureira. Mas aí essa mulher, ela vai conhecer o marxismo, ela vai à Rússia, ela volta. E em 36, não é? Logo após a Revolução Comunista em Pernambuco, não só em Pernambuco, é Natal, Rio de Janeiro, ela é presa. E a partir dali, ela é presa várias vezes. Ela é torturada, ela diz que nunca foi estuprada, mas ela foi torturada. E na segunda ditadura, ela de novo é presa, é o período que ela fica o maior tempo presa, né? E morreu no ostracismo. Essa mulher morreu muito pobre, morando no centro da cidade, num prédio sem condições, extremamente pobre. Mas é uma mulher, eu estou me debruçando agora, já saí do material dela da DOPS e estou me debruçando nos discursos dela na Assembleia. E são extremamente ricos, porque era uma autodidata. E tive a oportunidade de entrevistar um senhor, um comunista, já de 90 anos, que, como ele diz, acatou o comunismo a partir de um discurso dela, no Largo de Afogados. É uma área em Recife, e quem tem a fábrica de Souza Cruz, uma área de operários. E ele disse que quando eu ouviu falar, ali, ele era sapateiro, e ali ele, como ele diz, ele aceitou, ele se converteu. Eu uso essa expressão, eu me converti ao comunismo. E aí, como é o discurso policial sobre, não só sobre a Dalgisa, porque aí eu tive a oportunidade de pegar uns prontuários de artistas. Esses prontuários me deixaram. Peguei vários prontuários de artistas. Então, artistas, mas sempre me pegando só as mulheres. E aí, qual é o discurso policial sobre a Dalgisa e sobre essas mulheres? É sempre o discurso também reflete, ou seja, bebe no interdiscurso. E no discurso a gente diz que o interdiscurso é um discurso que já foi falado antes. Então, esse discurso que paira na imprensa, né, sobre a mulher, ele reflete um discurso policial, né? Então, ela é apontada e as outras como mulheres da desordem, como mulheres que não constroem o Brasil e que vão entregar o Brasil ao comunismo. E o grande fio condutor, o inimigo objetivo é o comunista. O comunista é o grande inimigo objetivo. Como a Dalgisa não era judia, não puderam fazer associação entre judaísmo e comunismo, né? É uma sertaneja e que pela história dela eu não vejo nenhum indício de ser cristã nova, nem nada disso, né?
Bom, quantos minutos eu tenho isso aqui? Pronto, vou concluir, tá certo? Bom, vamos ver o que... Bom, não sei, já falei. Sim, só isso. Veja, o que eu queria só colocar em relação ao discurso sobre as mulheres na DOPS e o discurso também sobre as mulheres na Revista Maria, no Jornal Gazeta e no Boletim Mental, é o silenciamento. O que é o silêncio no discurso? É aquilo que não é dito, não é que é omitido, é que paira, mas não é dito. Então, nunca foi dito, né, nesses outros discursos, nessa outra produção de discurso, o poder da mulher, ou seja, naquele momento, em 32, 33, eles viam a possibilidade dela de eleger deputados. Então, o papel dela, mas não é, isso é realmente silenciado, a mulher é colocada como uma pessoa inferior, uma pessoa que tem que cuidar unicamente do lar, mais adiante nem do dinheiro ela podia, então ela não podia administrar, né? Então, assim, todo um silenciamento sobre a mulher. E com a pesquisa, eu quero ver essa questão dela ainda na Assembleia, ela está em andamento, questões particulares, pessoais me impediram esse ano de produzir mais do que gostaria, mas espero que no próximo ano possa terminar essa parte e poder realmente ver, além do que dizem sobre a Dalgisa, o que ela diz, o que ela escreve, o que ela fala, né? Qual é a fala dela, né? Eu falo assim, eu não me lembro do livro do Foucault, aquele Eu, Pierre Rivière, que matei minha mãe, devolvi não sei quem, enfim, não sei o quê, né? E naquele livro ele diz que agora Pierre Rivière fala por ele. Como é que Pierre Rivière se vê? E aí eu gostaria de, no próximo encontro, já trazer a visão de Heloísa, desculpa, Adalgisa. O Giso, né? Tá vendo, Heloísa? De Adalgisa sobre ela mesma. É só, muito obrigada.